Após a aprovação no Senado, começaram os preparativos para a posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes estão na reportagem de Yasmin Costa. O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, vai assumir a relatoria de pouco mais de 500 processos na corte. Zanin, ele vai ser responsável pelas ações que estavam sob a responsabilidade do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do Supremo Tribunal Federal em abril deste ano. A maioria desses processos se refere a direito administrativo e a direito tributário. E ao tomar posse, Zanin, ele deve ocupar uma vaga na primeira turma do STF. Essa vaga foi aberta também em abril com uma transferência. O ministro Dias Toffoli saiu da primeira turma, foi para a segunda para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela agendou para o dia 3 de agosto a posse de Cristiano Zanin no cargo de ministro da Suprema Corte. Nesta quinta-feira, Rosa Weber, inclusive, recebeu o Zanin no STF. Os dois tiveram uma conversa breve de cerca de 40 minutos. No intervalo da sessão plenária, a presidente do STF e Zanin também se reuniram com os demais ministros da corte. O futuro ministro, ele também conversou com a cúpula administrativa do Supremo Tribunal Federal para obter maiores detalhes sobre o funcionamento do futuro gabinete dele. De Brasília, Yasmin Costa. E para falar sobre esse e outros assuntos aqui nessa edição do Fast News de hoje, Gustavo Segré, nosso comentarista aqui da Jovem Pan. Segré, muito boa tarde a você, muito obrigada pela participação aqui no Fast News. Boa tarde, Paulo, um abraço à nossa querida audiência. E sim, estas questões dessa assunção mostram um perigo importante, sobretudo em alguns dos assuntos que serão tratados. Primeiro, porque a incorporação do novo ministro Zanin pode alterar determinados processos em que ele deverá se colocar isento. E quando for ao plenário, Paula, isso pode gerar que sejam 5 votos contra 5 votos, não tendo um número ímpar. Dessa forma, qualquer questão poderia favorecer um eventual réu por aquele indúbio por réu em que, não tendo uma maioria condenatória, a questão poderia cair. E isso pode acontecer em vários assuntos, porque o Supremo Tribunal Federal ainda tem vários assuntos vinculados a casos do passado. E, Segré, na sua avaliação, são mais de 500 processos que Zanin deve herdar aí de Lewandowski. Como será a atuação dele? Será positiva? Nós esperamos que sim. A partir do momento que o Senado aprova, por uma maioria importante, a incorporação do novo ministro Zanin, resta só esperar que seja a Constituição que guie as resoluções do ministro e não a sua amizade com o presidente Lula da Silva, quem claramente indicou ele, contrariando a sua promessa em campanha, quando, lembrando a nossa audiência, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva indicou que era ilógico que um presidente deseje ter amizade com o ministro da Corte Suprema de Justiça, porque isso convalidaria um ataque à República. Pena que esqueceu tão rápido dessa promessa. Nós vamos falar mais sobre esse assunto ainda hoje.